Olá, nação contribuinte brasileira! E finalmente chegamos ao capítulo final dessa escalafobética série narrativa de ficção política, conduzida desde o início por esse deslocado contador de histórias que vos fala, Mané Pato, que sempre estará ao seu inteiro e eterno dispor. É verdade. E como foi mencionado no último episódio, o coordenador encerrou as atividades para dar continuidade no dia seguinte, vez que estavam listados ainda alguns postulados a serem publicados. E foi que aconteceu no reinício dos trabalhos no dia posterior. Pois bem, tão logo tomou o microfone, o coordenador geral foi anunciando o quarto postulado da elevação espiritual coletiva. Vamos lá, em nome da paz e da moralidade coletiva e em obediência ao STD, Supremo Tribunal Divino, recomendou-se às empresas fornecedoras de medicamentos, construtoras e prestadoras de serviço em geral a abandonarem completamente a prática da obtenção de contratos milionários através do pagamento de propinas aos agentes públicos, pois causava imenso sofrimento à população mais vulnerável. Vamos ao quinto postulado da elevação espiritual coletiva. Em nome da paz e da moralidade coletiva e em obediência ao STD, Supremo Tribunal Divino, recomendou-se às ONGs e às OCIPs que captavam enormes quantias de recursos públicos com o objetivo de desenvolverem magníficos projetos de interesse socio-humanitário, econômico e ambiental, que parassem de aplicar 70% dos valores captados nas remunerações e bonificações de diretores e correlatos e apenas 30% na execução fim dos projetos contratados, quando deveria ser o inverso. 70% ou mais na execução fim dos projetos, pois causava imenso sofrimento à população mais vulnerável. Alertando-os, tanto para as empresas quanto para as ONGs, que se continuassem, correriam o risco de serem condenados à hospedagem perpétua no resort fervente, no lado oposto do resort conhecido pelos cristãos como o céu. Tá me ouvindo? E nesse momento, o coordenador da mesa, que já se preparava para iniciar o rito de encerramento dos trabalhos, foi interrompido pelo mesmo grupo de patos cidadãos contribuintes que tinham colaborado com a formulação do segundo princípio da vergonha na cara, para lhe entregar um postulado elaborado por eles. E foi aí então que foi divulgado o sexto postulado da elevação espiritual coletiva. Vamos lá, em nome da paz e da moralidade coletiva e em obediência ao STD, Supremo Tribunal Divino, recomendou-se às patas e patos cidadãos contribuintes e eleitores para que, de uma vez por todas, dessem uma chance ao seu país, aprendendo a votar num candidato a cargo eletivo por merecimento. Deixar de votar por amor, por simpatia, por adoração, por idolatria. Não votar no sujeito, votar no projeto do sujeito, na qualificação do sujeito, na honestidade do sujeito e na capacidade do sujeito de executar o projeto. Aprender a votar no interesse coletivo e não no interesse particular, pois isso sempre causa, sempre causou e sempre causará imenso sofrimento à população mais vulnerável. É verdade. E assim que foi feita a leitura do sexto postulado, o Conselho Gestor da República dos Patos deu por encerrada a terceira fase da Revolução M e destarte a conclusão de toda a campanha iniciada durante o Fórum do Marco Zero da Consciência Humana Brasileira. Mas antes de encerrar totalmente os trabalhos, o coordenador-geral fez uma explanação bem interessante, respondendo a questionamentos de alguns participantes sobre se as postulações apresentadas não teriam ficado aquém do número de temas necessários
a uma ampla requalificação socio-humanitária da nação. Sempre paciente e gentil, o coordenador declarou que, em tese e em número, parecia que sim, que teriam sido insuficientes, mas que, na essencialidade, teriam sido suficientes sim, porque as postulações tinham que focar nos pontos cruciais que provocariam as mais cruéis distorções da organização social e política do país, das distorções que mais resultavam em perdas e sofrimentos para a maioria da população menos favorecida. E as postulações de fechamento teriam atingido esse objetivo. E continuou: temos que atentar principalmente para o fato de que as postulações representam o extrato final de um movimento revolucionário de mudanças de concepções que foi a Revolução M, cujo objetivo foi alertar os habitantes da República dos Patos que, um país pode ter riquezas naturais abundantes, políticos, economistas, juristas, cientistas, empresários, todos brilhantes e festejados, obter zilhões de reais de arrecadação de impostos, atingir um crescimento de 5% do seu PIB ao ano, mas com sua população sem um eixo de inteligência emocional sob equilíbrio e sem dar a menor bola para o básico do básico, dos verdadeiros valores morais, nunca vai crescer espiritualmente e dessa forma se encontrar com Deus. Nunca se tornará, por esta razão, uma verdadeira nação. E com essa contundente afirmação, deu por encerrado os trabalhos. E aí, gente, da nossa parte, é hora de anunciar que chegamos ao final da primeira temporada dessa psicodélica série narrativa de ficção intitulada República dos Patos. Lembrando que tudo começou com um choque neuroquímico provocado pela queda de um meteoro no Jalapão, no estado de Tocantins. Ressaltar que esse acidente astrofísico só trouxe bênção e bons fluidos, porque os habitantes tiveram eliminados seus sentimentos venenosos, criaram a República dos Patos e passaram a produzir só boas medidas e ações, todas voltadas à criação da política do bem coletivo, do bem para todos. Mas antes destes tapafúrdio contador de histórias Mané Pato se despedir, gostaria de já deixar o convite para vocês que acompanharam e se tornaram fãs desse conto fantasioso sobre a reorganização de um país a partir da mudança radical do comportamento, conceitos, princípios morais e espirituais da sua população, para não perderem de jeito nenhum a segunda temporada da série narrativa República dos Patos, porque vai ser 10 vezes mais incrível. Lá os patos, já resolvidos espiritualmente pelas orientações da Revolução M, vão colocar a mão na massa, vão partir para transformar a vida da população na prática, vão mudar toda a organização social, política e econômica do país, no sentido de que toda a engrenagem política governamental funcione numa só direção: proporcionar efetivamente o bem para todos os habitantes, sem exceção, e não só para alguns grupos de privilegiados. Um abençoado abraço e até a segunda temporada.